Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Hoje nós abordaremos diversos assuntos: segurança, economia, educação, saúde, política e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira, hoje feriado, Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade. Estou aqui com a minha bancada. Fábio Tágira, seja bem-vindo. Obrigado, Rochelle, Gabriel e a todos que nos acompanham. E hoje, nesse feriado de Nossa Senhora da Assunção, vamos debater pautas importantes para a sua vida. É isso, e com Gabriel Viana, meu parceiro aqui também de bancada. Tudo bem, isso, Gabriel? Mesmo no feriado, a gente veio para cá, tá gravando esse Da Hora de terça-feira. E vamos falar sobre pautas muito pertinentes, vamos falar também um pouquinho sobre um assunto que aconteceu ontem, mas que é bacana para o Fábio comentar também, aquela bicada entre né? Prefeito e governador, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque a gente inicia falando justamente dele, o governador do estado, que por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário assinou os contratos de convênios das unidades gerenciadoras das cozinhas sociais do programa Ceará Sem Fome. Falar aí dessas cozinhas, né, ô Fábio? Fome não espera, né? Rochelle, Gabriel, fome não espera. Então, são medidas que vão acontecendo de forma gradativa. O governo do estado, através de desse programa da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, criou as cozinhas comunitárias nos municípios. Uma iniciativa que tem como objetivo agregar as associações de moradores, no sentido de promover a alimentação saudável e em tempo hábil para as pessoas que estão à margem da pobreza, à margem da linha da pobreza. Então, é uma ação que vem aí dinamizar, inclusive, as economias dos municípios, onde essas cozinhas recebem os seus financiamentos, recebem os valores, se organizam e compram nos supermercados, nas lojas do município. Então, é toda uma cadeia produtiva que tende a funcionar. É toda uma engrenagem de ações necessárias para o desenvolvimento do estado e que a gente pode visualizar como uma ideia importante, que a gente espera que aconteça de forma coerente e voltada para atender realmente a necessidade sem percalços, sem muita burocracia. As cozinhas já existem há algum tempo, recebem alguns financiamentos dos próprios municípios, do governo federal e agora com esse aperfeiçoamento do programa através do governo do estado, a gente espera um avanço significativo. É isso. E durante a primeira live semanal do governador Elmano de Freitas, realizada na última quarta-feira, o chefe da Executiva Estadual assinou o projeto de lei para viabilizar o programa Renda do Sol. O projeto, que será coordenado pela Secretaria de Infraestrutura do Ceará, visa reduzir a pobreza entre as famílias mais vulneráveis que moram na zona rural do estado, por meio da geração de energia solar. A mensagem foi encaminhada para apreciação e votação na Assembleia Legislativa do Ceará, a Alesse. Bom, é um programa, um dos grandes destaques, ou dos grandes momentos do Ceará é o sol, né? O sol praticamente o ano todo no nosso estado. Então, o que acontece? Existe uma forma de gerir a energia produzida pelo sol, que são as placas de energia solar. E o governo do estado pretende criar aí um grande mutirão de instalação dessas placas de energia solar nas comunidades dos municípios, no sentido de se criar condições para que essa energia seja, inclusive, vendida, né? Uma troca aí de situações para que gere renda para a pobreza, também para as comunidades à margem da linha da pobreza. É uma ação já desenvolvida e já trabalhada no estado de Ceará. Um dos ativistas aí, líderes desse movimento Energia Solar para Todos, é o ex-vereador de Fortaleza, Robert Barnes, que vai ser entrevistado em breve pelo programa Olhar Municipal, e é quem vem pautando
essas ações pró-energia solar no estado de Ceará. Então, é uma iniciativa que agrada as comunidades, que agrada aí as famílias, e vamos ver se funciona, porque o grande objetivo é, mandou a lei para a Assembleia, todo o trâmite legislativo e depois a sanção, para que aí possa se criar os programas, os projetos, e essa iniciativa precisa funcionar. É mais uma fonte de renda, é mais uma ação importante para beneficiar principalmente o menos favorecido. E que o custo também venha diminuir, né, Fábio? Para que mais pessoas tenham acesso até as placas solares. Sim, o custo tem Até que diminuir. porque a gente sabe que se paga, porém, a gente sabe como a energia elétrica é cara, né? As queixas são diversas com relação à energia elétrica, inclusive já se instalou recentemente uma CPI na Assembleia para se tratar única e exclusivamente da questão da Enel, né, da gerência desse monopólio da Enel. Então, quanto mais se fortalecer a energia limpa, a energia pura, a energia produzida por Deus, que vem do sol, mais benefícios as comunidades vão ter, inclusive reduzindo esse custo, como você bem apontou, e fazendo com que se gere renda, porque existem mecanismos de distribuição da energia solar que tem um custo e que esse custo vai ser revertido para as comunidades carentes. E para você ver, né, aqui no Ceará nós temos o sol, que é algo que contribui bastante e nem todo mundo poder ter acesso a isso, né, essa energia, né, Fábio? Com certeza. Então tem que ter realmente políticas públicas para que possa ser mais acessível às pessoas poderem aderir, ter essas placas em casa e aí diminuir tanto o bolso, né, vai melhorar no bolso, como também no meio ambiente, né? Com certeza. A energia limpa, né, como se diz, é uma energia que precisa ser trabalhada e quando você consegue agregar essa energia limpa com um custo mais baixo, aí você marca um gol de placa, né, porque interfere diretamente no processo econômico das comunidades mais carentes. Que possa ser bem desenvolvido, né? Com certeza. E aproveitando que a gente estava falando de governador do estado, acho que a gente já pode falar do tema que circulou bastante nessa segunda-feira, ontem, que o prefeito de Fortaleza, José Sarto, deu uma alfinetada no governador Elmano de Freitas, porque a gente sabe que o gramado do Castelão está em péssima condição. O Fortaleza pode não mandar o jogo da volta das quartas de final da Sul-Americana na Arena Castelão se a Conmebol avaliar que o gramado do estádio não tem condições de receber uma partida desse porte, aí o jogo pode ir para o presidente Vargas. Foi justamente esse o tweet do prefeito de Fortaleza, José Sarto, uma foto do gramado do PV, falando que o gramado é lindo e colocou até um emoji. Muita gente contou como se fosse uma cutucada. Uma provocação, né? Não deixa de ser uma provocação. E a gente ficou naquela dúvida, porque eles tiveram uma reunião, não foi, Gabriel? Foi. E aí, então a gente achou que tinha sido apaziguado, O toda a sinal situação. Da paz, da né? paz, E né? aí... Ontem aqui o Luciano Clever falou que estava apaziguado só entre os gestores, entre o prefeito e o governador, mas que o PT e o PDT ainda estavam se bicando. Né? Mas agora parece que essa trégua entre os dois acabou, né? Com essa alfinetada. O que a Ou gente voltou consegue... tudo de novo, né, Gabriel? Ou voltou. Ou nunca nem acabou. Ou nunca nem teve trégua, né? Nem teve trégua, Então, né? Tiveram uma conversa, né? Tiveram uma conversa pessoal, os dois gestores do governo do estado e da prefeitura, no sentido de estabelecer entendimentos com relação à ponte metálica, ou ponte dos ingleses, né? E também com relação ao aquário. Eu ontem estive ali na praia de Iracema, existe um trecho muito próprio para banho ali na praia de Iracema, que fica entre a Praia dos Cristos e o começo do famoso aquário. Então, o que é que a gente consegue perceber? Sujeira, desestrutura, abandono e desrespeito com a coisa pública. Que aí fica perigoso, né? Muito perigoso. Desrespeito Esse com a coisa abandono. pública. Nós, população, pagamos os impostos. Toda e qualquer situação que você vá adquirir, seja na bodeguinha da esquina, seja no supermercado, estão ali inseridos impostos. Um chicletezinho, né? Um chiclete, um bombom pipe, é o novo, Rocha. Pipe. Quando você vai comprar um pipe de 5 centavos, tem lá uma carga tributária. E é mais ou menos um terço do que você compra. Do que você compra. Então, o que acontece? Esse dinheiro é arrecadado pelas gestões, eles precisam voltar para os serviços públicos, para qualificar os serviços públicos. Mas o que a gente consegue perceber, em muitos casos, é o total desrespeito com esses impostos. Prova disso é um aquário lá de 332 milhões investidos em algo que hoje só serve para acumular lixo e mosquito da dengue.
E o senador Cid Gomes, à época governador do estado, disse que a culpa não é dele, é sua, senador. É do banco. É sua, senador. Foi o senhor que inventou essa aberração. Como senador da República, o senhor deveria começar a traçar aí mecanismos e estratégias em parceria com o governo do estado para poder minimizar o problema. Então, a alfinetada do José Sarto com relação ao PV é mais uma faísca, é mais uma gotinha de álcool que se coloca nessa fogueira. Para mim, uma fogueira desnecessária, porque os poderes precisam caminhar de forma paralela. As questões de política ou politicagem, elas não devem interferir no modo de gerir, na forma de se criar ali uma gestão eficiente, tanto no governo do estado como na prefeitura, porque nós, as pessoas, os cidadãos, nós precisamos dos serviços públicos ordenados, otimizados, funcionando bem, porque gera emprego, porque gera renda, porque gera qualidade de vida. E aí, quando começam as futricas, quando começam as alfinetadas e as gotinhas de álcool nas fogueiras, quem perde com isso é o desenvolvimento das cidades, é o desenvolvimento do estado, que fica emperrado, que fica aqui sufocado e agonizando. E o que a gente consegue perceber é o total descaso dos dois governos quando se pratica esse tipo de picuinha. E outra coisa que a gente falou ontem, como seria bacana se essa competição fosse para ver quem faz mais pela população. Quem entrega né? mais, né? Se um entregou tal obra, o outro, vou entregar essa obra Aqui. também, para não deixar por isso, né? Exatamente, seria, Competição boa, seria. Talvez a única situação positiva das picuinhas seria essa sua observação, né? De uma disputa salutar, de uma disputa importante no que se refere a entregar os serviços públicos. Mas o que a gente consegue perceber é o contrário. Que as brigas, as picuinhas, elas estão Prejudicando a sociedade. né? Estão emperrando esse processo de construção desses equipamentos públicos. Você bem citou a questão, por exemplo, do Castelão, onde o péssimo gramado, e foi feito uma reforma, né? Se não for o pior gramado de todos os estádios Tá da entre os Série A, piores. está entre os três tranquilamente, Os três. porque Mineirão também está muito ruim. Infelizmente, o gramado do maior palco do nosso futebol, que é o Maracanã, também tá ruim. E, enfim, está nesse bolo. Nível aí. Tá nesse bolo. E foram investidos, no começo do ano, valores significativos para trocar a grama. A reforma. E aí a Reformar. desculpa do governador Elmano é a seguinte: o gramado foi liberado um mês antes do que era o prazo, porque tinha uma partida da pré-Libertadores do Fortaleza que precisava de uma grande capacidade de público. Mas o que ele disse foi, depois desse um mês, mesmo tendo o jogo, respeitando o gramado, ele vai estar em sua completa condição de trabalho, na sua né? condição perfeita. E não está. De utilização, e não está. Então, assim, eu acho que não precisa ser nenhum técnico da área para entender que os planejamentos precisam ser executados nos seus tempos hábeis. Ou seja, se houve ali um jogo antes do tratamento da grama, do gramado, com certeza prejudicou foi tudo. Então, é uma falha de gestão, uma falha de planejamento que deixou de ser cumprido ali. O PV tem uma estrutura interessante que pode receber espetáculos de futebol. Do Campeonato Cearense há um jogo de Libertadores. Eu acredito que sim, né? Então é questão de bom senso e coerência. Nós vamos continuar pagando mico, passando vergonha nacionalmente por conta dessa estrutura do Castelão. Os clubes Precisa ser também avaliado. vão ter que ajudar, né? Vão Sim. ter que passar um período jogando no PV, se Jogando quiserem no que a PV, grama do Castelão volte a ser tem uma expectativa perfeita. de voltar aí a um funcionamento normal. Então fica a dica para que os gestores se organizem, avaliem suas ações e possam criar condições para que o Estado saia desse conceito negativo de um dos piores estádios de futebol do Brasil. Aí, além da grama, é importante frisar, quem vai à Arena Castelão sabe que a estrutura de banheiros e estrutura mesmo sem ser do gramado, do estádio em si, também está um pouco sucateada, né? E que tem que melhorar, porque é uma arena de Copa do Mundo. Hoje, se duvidar, a Arena Romeirão, que foi reformada, tem uma condição muito melhor do que a Arena Castelão, mas muito melhor mesmo. Então fica a dica aí para o Rogério Pinheiro, que é o secretário estadual do esporte, eu que já estive na Secretaria do Esporte, para que se crie aí as condições para melhorar a qualidade do estádio. E quem está falando aqui não está falando da boca para fora. A gente não vou conhece falar meu lá. time, mas semana sim, semana não, estou no Castelão
E todo mundo sabe, torcida do Fortaleza, torcida do Ceará, torcida do Ferroviário, única, né? sabe que a estrutura não é boa. É complicado. É isso. E a parceria público-privada de esgotamento sanitário firmada entre a Ambiental Ceará e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará foi um dos destaques do balanço do primeiro semestre da gestão do governador Eumano de Freitas. Em encontro promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais no Ceará, na última terça-feira, o chefe do Executivo Estadual apresentou dados do projeto e enfatizou os benefícios em saúde e qualidade de vida para os 4.300.000 cearenses que serão contemplados com o acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. A gente sabe que é algo não só no Ceará, mas que o tratamento de esgoto é algo que nem todo mundo tem, né? Saneamento básico. Saneamento básico, o nome já está dizendo, básico, né? O mínimo, no né, mínimo, Fábio? nós deveríamos contar com uma estrutura completa de saneamento básico, da periferia à aldeota, em se tratando de Fortaleza. Porque é saúde, né? É saúde pública. A partir do momento que eu consigo organizar e aperfeiçoar o saneamento básico no meu município, eu vou diminuir, por exemplo, Rochelle, o número de pessoas nos postos de saúde, né, para os tratamentos. Porque uma água tratada, um esgoto bem organizado, ele diminui a questão da doença nas casas. Na doença tanto do rato, né, como tem também a questão das muriçocas. Muriçoca, né? barata, todo tipo de praga Mosquito diminui. da dengue, porque alguns pontos tem água parada. Sim, porque quando se acumula ali a água do esgoto, ali vai todo tipo de doença, vai crescer a partir desses acúmulos. E quando de água. chove? Aí é que o absurdo é maior. Então, veja, toda e qualquer ação de gestão que tenha como base a parceria público-privada, ela é salutar. Existe aí a possibilidade de avanços para que a coisa aconteça. O governo do Estado, uma das primeiras ações do governador Eumano de Freitas foi exatamente trabalhar esse consórcio em alguns municípios, estabelecendo critérios para que se possa formalizar as parcerias público-privadas. E os resultados começam a ser aí bem avaliados, né? Começam a acontecer e as comunidades mais carentes, a gente que conhece aí a periferia, a gente sabe da necessidade que o povo tem de que medidas como essa avancem e que cheguem mesmo na ponta. Vai melhorar a qualidade de vida? Vai. É preciso avançar, é preciso aprimorar. E os primeiros passos já foram dados. É isso, e que venha ter essa preocupação com a periferia, né, Fabinho? Periferia, não só pensar, eu sei que existe aí a Orla, da Beira-Mar, eu sei que existe também aqui a Aldeota, mas que a periferia é a que mais sofre com a falta de saneamento básico, né? Não tenha dúvida, Rochelle, não tenha dúvida. Eu amo as periferias de Fortaleza, eu percorro as periferias de Fortaleza, exatamente observando cada situação dessa. E o que a gente consegue perceber é o abandono. É a ausência do poder público, independente de governo, de município. A ausência do poder público nas periferias. Essas periferias, essas comunidades precisam ser atendidas em suas demandas. E o saneamento básico é um princípio que precisa ser operacionalizado em todo momento, que vai, consequentemente, melhorar a qualidade de vida e vai melhorar a qualidade do serviço em outras áreas, como o atendimento de saúde, urgência, emergência, e o atendimento primário nos postos de saúde. É isso. E uma notícia triste, um jovem de 21 anos foi morto a tiros na tarde deste domingo na Avenida Beira-Mar, no bairro Meireles, em Fortaleza. 2 suspeitos do crime de 20 e 23 anos foram presos em flagrante por policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico. O homicídio ocorreu nas proximidades de uma barraca de praia. Outro homem também foi baleado e levado para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Numa barraca de praia, em pleno domingo. Em pleno domingo, para você Gente, ver, que horror. Bom, mas esse é um retrato dos últimos fatos, né? Inclusive tem situações que a gente vai comentar aqui, são os últimos fatos negativos da ação orquestrada do poder paralelo e que cada vez mais se torna organizado, que cada vez mais ocupa mais os seus organizado espaços. do que... Né? Tem muito cientista, sociólogo, cientista político que não considera o crime como organizado. Meu povo, eles atuam a hora que eles bem entendem, Gabriel. A hora que quiser estourar uma situação, basta uma ligação e estoura uma situação. De dentro do presídio. E muito bem orquestrada.
e muito bem planejada, com pontos específicos, atendendo aí a logística que eles bem definem como necessária de ocupação. Então, não adianta a gente tentar aqui esconder, tapar o sol com a peneira. Esse poder paralelo domina cada vez mais os espaços, atende cada vez mais as populações, né, envolvidas nas comunidades. No Grande Pirambu, no Bom Jardim, no Bom Sucesso, são comunidades ali periféricas que têm o domínio do crime organizado e que atendem as comunidades e que muitas vezes fazem o papel do Estado. É por isso que existe, sim, uma orquestra muito bem feita, uma maestria muito bem feita, porque está à frente dessas organizações. E o poder público precisa entender isso como um problema social e precisa agir com firmeza. O governador Elmano de Freitas fez um Twitter falando que exatamente já existe aí uma reação forte do poder público no sentido de coibir as ações, de antecipar as ações do crime com a presença policial. A gente espera que isso aconteça de verdade, mas, infelizmente, o que a gente percebe nos últimos dias é que esses atos aí de ação do crime organizado vem crescendo, independente de classes sociais. Está aí na Beira-Mar, foi no Pirambu, no Conjunto Ceará teve um outro ato aí, de violência e de morte. Então, fica a pergunta da sociedade: até quando? E a gente deve frisar que não é só aqui no Ceará, o Brasil todo aí está sendo comandado, né, o Fabinho? Sim, com certeza. As ramificações, elas crescem cada vez mais. Aí as organizações criminosas, com várias denominações, elas tomam espaço. Muitos desses líderes estão presos e de dentro do presídio, só Deus sabe como, de dentro do presídio, dão os starts e as coisas acontecem. E a gente vai falar na próxima pauta, após o intervalo, sobre o que aconteceu no Pirambu, que precisou acontecer, né, os carros serem queimados para que houvesse naquela noite tanto policiamento, né? Apesar de ter tirado de um lugar para poder colocar lá, mas houve ali uma segurança. Então precisou acontecer isso para que houvesse o policiamento, né? A gente pode comentar já no próximo bloco, então, né? Com certeza. É isso. Pode chamar o intervalo? É isso, direção, está na hora do intervalo? É isso, agora a gente vai para a nossa primeira pausa, mas fica aí que já o Da Hora dessa terça-feira está de volta. Estamos de volta com o Da Hora dessa terça, como a gente falou no bloco anterior. Agora a gente vai abordar o tema que aconteceu muito no finzinho da semana passada, porque criminosos integrantes de facções atearam fogo em diversos veículos na região do bairro Carlito Pamplona, aqui em Fortaleza. Eles chegaram a abordar veículos nos semáforos, ordenando que os motoristas saíssem dos seus veículos e aí jogavam combustível e em seguida ateavam fogo nos veículos. E aí, Fábio? Qual é o controle que o poder público tem sobre esse tipo de ação, né? Qualquer cidadão sabe onde existe a atuação mais intensa do crime organizado, seja da facção A, da facção B, seja lá do que for. Qualquer cidadão comum sabe onde eles atuam, de que forma atuam e com que mecanismos eles trabalham para ter os seus atos criminosos financiados, né? Então, o que a gente se deparou aí no Pirambu, infelizmente, ganhou até proporções nacionais. Essa notícia foi uma verdadeira escravidão do povo comum, que percorre ali a leste-oeste. O negócio foi tão sério que no dia seguinte os ônibus não estavam passando. Muita gente deixou de ir para aula, Muita gente deixou de trabalho. Ou seja, interferiu toda uma cadeia produtiva. Os ônibus não passando pela leste-oeste, as pessoas que têm carro e moto, sem trafegar ali. Imagina o tipo de prejuízo, o nível do prejuízo que se estabeleceu. O medo, né, que se estabeleceu também, né, de não poder sair de casa, não poder sair de saber o que vai casa, acontecer. todas essas ações aí que precisam ser estancadas na sua origem. O que é que falta? É essa discussão que a gente traz aqui praticamente toda semana. É o que é que falta, o que é que está faltando para ocupar os espaços nas comunidades, já que qualquer cidadão sabe
Onde é que existe uma atuação do crime organizado? E a polícia não sabe? E a inteligência da Polícia Civil no estado de Ceará não sabe? Não dá para a gente acreditar nisso. O que a gente fica sem entender é por que não acontece, por que não se desestrutura o crime organizado no estado de Ceará, especificamente também aqui em Fortaleza. Tá? A população cobra por isso, a população de bem clama por isso, pede socorro ao poder público. Vamos agir, vamos entender a logística de atuação desse pessoal e acabar com essa história. O Estado precisa agir nas suas mais diversas modalidades sociais e econômicas, mas precisa agir no sentido de promover aí uma melhoria na qualidade de vida das pessoas que vivem nas comunidades, que vivem nas periferias. Uma palavra aí, o governador Eumano de Freitas. E se sabe onde ficam esses pontos, né? A gente quer saber por que é que ficam de braços cruzados, né? Esse é o grande Se questionamento fiquem de social. braços cruzados, porque a população, ela quer... A gente quer a voz, né, da sociedade, e eu acredito que eles queiram saber por que é que ficam de braços cruzados e por que é que chega a esse ponto da pessoa ter que sair do seu veículo e perder, né, o seu carro. Eu sei que o Estado pode até pagar, que vai entrar na justiça e tem aquela demora para ela conseguir de volta. Isso, que não é fácil, a gente sabe. Nem indenização tem, porque o psicológico dela também, como é que não ficou? Né? Porque ficou vivo, lógico, né? Ficou vivo e tudo, mas poderia ter acontecido pior. Sim, poderia ter acontecido pior. E são fatos, vejam, são fatos isolados, mas que acontecem a hora que eles quiserem que aconteça. A hora que o chefe da facção quiser, ele toca o terror no bairro, ele toca o terror na comunidade e acabou. Acabou. Ou seja, o poder, conhecido como poder paralelo, como o poder do crime organizado, ele tem, sabe, as interferências a hora que quiser, dominam os espaços que deveriam ser gerenciados pelos poderes públicos. Ao invés de ficar Eumano de Freitas, José Sarto, com picuinha por conta dos estádios de futebol, se unam e vamos promover políticas públicas desses espaços, né? Vamos promover saúde de qualidade, educação de qualidade, educação em tempo integral, formando o cidadão para que essas crianças se blindem, sejam blindadas para não serem aí prospectadas pelo crime. Porque cada vez mais cedo, Gabriel e Rochelle, as crianças estão sendo inseridas no crime. Cada vez mais cedo. Crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos já trabalham como aviões, né, nessa distribuição ali local nos bairros de droga, já sabem muito bem manusear uma pistola, limpa, destrava, lubrifica, bota no lugar, conta a bala que tem no pente, bem direitinho. 8, 9 anos. Aonde é que nós vamos chegar? E aí o poder público vai continuar de braços cruzados? O grande diferencial das gestões que avançam no mundo são aquelas gestões que conseguem trabalhar em parceria com as comunidades, entre os poderes e com a iniciativa privada, criando um elo de boas ideias, de bons debates que vão interferir de uma forma intensa e positiva no desenvolvimento das cidades, no desenvolvimento dos estados e dos países. Mas parece que no Brasil isso não funciona, ou pelo menos não se tem interesse em avançar. E quem paga o pato somos nós e as comunidades. Você falando em países desenvolvidos, a gente tem aí que eles pensam muito mais no coletivo do que no individual, né? Sim. Eles pensam sempre no coletivo. E outra coisa que você falou também em relação às crianças entrarem mais cedo é porque muitas vezes o chefe do tráfico entrega ou dá aquilo que o político, a política que é de direito dele receber. Então, se ele já está recebendo porque não tem oportunidade, não é justificando, mas muitas vezes não tem oportunidade e acaba entrando aí para esse mundo que, teoricamente, seria mais fácil, né? Que é mais fácil, porque não tem políticas públicas para isso, tem, né, Fábio? Como eu disse no começo da fala, eu percorro muito as comunidades. E o exemplo do jovem, da criança nas comunidades é o traficante. É o traficante que domina a área. Que entrega, né? Que entrega, que anda numa moto potente, que anda num carro potente, que está ali cheio de mulheres bonitas ao seu redor e que tem ali suas alegorias, seus cordões, suas pistolas. Isso tudo encanta a criança. Ou seja, o professor que deveria ser o exemplo para a criança não é mais. Porque o professor está sendo escravizado também. Existem bairros, Gabriel,
que as escolas têm determinado horário para funcionar. E passou disso, o traficante não deixa. Posto E não de saúde existe também. Posto de saúde só atendem aquelas pacientes que são direcionados pelo crime. E todo Daquela mundo comunidade. sabe disso. Todo mundo sabe disso, da pessoa mais simples. Sabe? Todo mundo sabe que essa situação existe, é real. Né? Tiraram os seguranças dos postos de saúde, das escolas. Aí é que essa situação piorou. Então, se facilita o acesso do crime nas instituições públicas que estão ali para servir as comunidades. A pergunta é a mesma, onde é que vamos parar? Como é que se desenha aí? Tem um limite, né? Um limite e como é que se desenha possíveis soluções. Tem que arregaçar as mangas, juntar forças, deixar de fuxico. A turma gosta de um fuxico, né? Acaba com os fuxicos, vamos trabalhar em conjunto. Chama o presidente, bota a Força Nacional aqui. Precisa resolver, já que a Polícia Militar, com todo respeito à Polícia Militar, mas não está conseguindo resolver, a Polícia Investigativa, que é a Polícia Civil, sucateada há muitos anos que vem sendo sucateada a Polícia Civil no estado de Ceará, sem estrutura nenhuma de trabalho, e que pede socorro das gestões públicas para desenvolver o processo de investigação dos inúmeros BOs que a gente chega para fazer. Né? BO serve para quê? Para estatística. BO só serve para estatística. BO não resolve problema. Eu tenho um celular desse tomado de assalto, eu vou fazer o BO, porque aqui tem informações pessoais minhas. Né? Mas eu vou ter esperança em recuperar o BO? O celular? Por causa do BO? Por causa do BO? Eu lembro que logo no início começou esses assaltos, né? A gente prestava o BO e achava que pronto, agora eu prestei o BO, tudo vai ser resolvido. E o BO pode estar sendo só um passo. Muita gente nem faz mais, porque não leva a nada. A população não faz. Não leva a nada. Não tem... tem que fazer para quê? Para gerar estatística? Estatística nós já temos muitas. Números nós já temos demais. Já dá para se estabelecer os estudos dos cientistas políticos. Já dá para estabelecer. Com o que tem. A população não faz porque sabe que não tem resultado. Não tem resultado. Existe um fato, um caso emblemático que eu ouvi semana passada. O cara, cabeleireiro, inclusive corta meu cabelo, foi assaltado, tomaram o celular dele, Gabriel. Ele foi à delegacia de polícia, só tinha um escrivãozinho lá, o computador já para pifar, e o escrivão perguntou quem foi que lhe assaltou. Quem foi que lhe assaltou? Não sei. O cara me escorou com um revólver e levou meu celular. O cara vai ter que saber quem é o meu nome do bandido. Peraí. Eles não querem investigar. Não querem investigar. Quer então, ter veja, trabalho, né? É toda uma estrutura de gestão de segurança pública que existe no governo do Estado, que precisa ser organizada, gerida e que precisa ter os aperfeiçoamentos fruto das parcerias entre os outros poderes. Aí poderíamos ter aí esperança de que essa realidade mudasse. É isso. E a coordenadora de planejamento operacional da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social deflagrou nesse sábado mais uma edição da Operação Focus. Dessa vez, a região atendida foi o Grande Janguruçu, área integrada de segurança 3 de Fortaleza. Fiscalizações e ações preventivas foram realizadas com o intuito de coibir os crimes violentos letais e intencionais e os crimes violentos contra o patrimônio. Na ocasião, as equipes realizaram saturações na região e abordaram 253 pessoas e 129 veículos. Os agentes também fiscalizaram estabelecimentos comerciais para verificar possíveis irregularidades. É uma operação, né? É uma operação, sendo feito. Né? Acaba que algo está sendo fase, feito. né? Essa operação Foco, cerca sim. de uns 15 dias atrás, nós discutimos aqui na bancada uma ação parecida com essa em Maracanaú. Não sei se você lembra, Gabriel. Lembro. Em Maracanaú, a presença policial ali coibindo as ações de violência, recolhendo fruto de roubo, tentando identificar as vítimas. Então, são ações pontuais que aí vêm acontecendo, mas com a velocidade de uma lesma. Essa é a realidade, a velocidade de uma lesma. Enquanto se desenvolve uma ação dessa a cada 15 dias, o crime opera todo santo Mas dia. imaginou já uma operação dessa todos os dias, 24 horas? Essa seria uma possível... Já imaginou como seria? Em vários pontos. Em vários pontos. Não só em um, não só na rodovia ali, que cruza, né?
um município para o outro, né? Não só ali, mas em todos nos pontos. Em todos os pontos. Essa estratégia vem se desenvolvendo no interior quando as últimas gestões, ali estão diminuindo os espaços entre a atuação, por exemplo, do agrupamento Raio, que é um agrupamento mais capacitado de profissionais de segurança pública e começam a atuar em locais de extrema violência no estado do Ceará. Agora, caminha a passo de lesma, tá? Em comparação às ações do crime organizado. Que basta uma ligação, tocam fogo. A gente viveu isso em 2019, se não me falha a memória, um terror absurdo. 2011. Nós não poderíamos ir a um supermercado na esquina das nossas casas, a gente ia com medo. Arrastões no centro, lembra? Em 2011. Tudo foi, se não me falha a memória, 2011 e 2019. 2019. Com carros, né? Ameaças de bomba em viadutos, ou seja, toda uma manifestação do crime organizado, toda uma estrutura bem ordenada para tocar o terror na cidade de Fortaleza, no estado de Ceará. Tá? Então, nós, como sociedade, aqui, como representantes da sociedade, porque quando a gente chega numa bancada dessa, a gente recebe muita coisa aqui no telefone, muitas queixas das comunidades, nós não podemos nos omitir, né? Nós não podemos ficar calados. As denúncias, né, Fabinho? E a gente precisa estar passando isso aqui como canal de comunicação, em respeito à sociedade que nos assiste, né? E dizer que só devemos cobrar do poder público um planejamento logístico e uma estratégia real que venha coibir aí tantos atos violentos. É isso. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e já já nós estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta terça, feriado, e claro, levando muita informação para você que está aí do outro lado da telinha. Agora falando de saúde, usuários do sistema de saúde do município do Eusébio procuraram o vereador França para denunciar algumas irregularidades no funcionamento do Centro de Referência em Fisioterapia no município. As reclamações vão desde a falta de higienização dos aparelhos, como também a ausência de profissionais em horários específicos. O documento foi para a pauta e deve ser enviado ao Poder Executivo e deve também obedecer aos trâmites legais e responder em tempo. Abre aspas. Estamos aí em... Pode voltar um pouquinho, por favor, direção UTP? Rapidinho, gente. Estamos atentos às ações de gestão e não mediremos esforços para cobrar do Executivo providências para melhorar o atendimento no Centro de Referência em Fisioterapia, fecha aspas, foi o que disse França. Fisioterapia, um setor muito importante também da saúde que está sendo deixado de lado aí no município da região metropolitana, né? E o detalhe importante é que o orçamento utilizado para construir esse Centro de Referência em Fisioterapia foi um orçamento público federal, em parceria com o governo do estado, onde o município trabalha ali na gestão do órgão público, disponibilizando os profissionais e toda a estrutura de funcionamento. As denúncias que chegaram até o vereador França são denúncias sérias, né? Falta de profissional, higienização, aparelhos quebrados, ou seja, sem a menor condição de desenvolver um trabalho sério e voltado para recuperar pessoas que precisam da fisioterapia, né? Nós sabemos que depois, no pós-pandemia, a fisioterapia é uma ação de saúde que foi muito intensificada e continua sendo intensificada, continua sendo trabalhada para recuperar as pessoas. O vereador França, atento a essas situações, é um vereador de oposição à prefeitura, ao prefeito Acilon Gonçalves, entrou com um requerimento ali na Câmara Municipal solicitando informações referentes à escala de trabalho, as estruturas de manutenção e do funcionamento de um modo geral, para que a partir dessas respostas que a gente espera que o Executivo responda à Câmara Municipal do Eusébio, a gente espera que a partir daí se tomem algumas posições para realmente efetivar e melhorar a qualidade do serviço público nesse centro de fisioterapia. Nesse caso aí, fazer parcerias com empresas privadas de fisioterapia, clínicas no caso, não seria
um caminho? Sim, sim, toda e qualquer parceria público-privada, ela tem resultado positivo. Mas veja, esse equipamento público, Gabriel, eu conheço lá de perto, ele é completo, como se tem de melhor e mais moderno para o desenvolvimento desse tipo de tratamento. Ele funcionando ali de forma organizada já reduz muitas filas de pessoas que precisam desse tratamento. E aí sim buscar parcerias com consultórios. Eu sempre sou a favor de parcerias público-privadas, principalmente quando o assunto é saúde. Principalmente quando o assunto é saúde. Convênios, né? Convênio. É a questão mesmo de procurar soluções, né, Fábio? E municípios como Eusébio, né, que são municípios ricos, né, são cidades que têm aí Tá suas crescendo arrecadações, grandes mansões, IPTUs, ITBIs, enfim, tem uma estrutura financeira bem interessante que pode aí suprir as necessidades. A gente não entende por que certos equipamentos públicos estão sucateados. São as denúncias que chegam na Câmara Municipal pela população. É isso. E a quem interessa o desenrolar de picuinhas regionalizadas, que tipo de desfecho pode esperar de um movimento levantado pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema? Vamos agora para essa fala dele, que foi bem polêmica, né? Muitos acharam que foi xenofobia, outros já acham que ele está só preocupado com a economia ali do Sul e Sudeste, mas não como é que pode dizer, repercutiu negativamente no caso, né, Fabinho? Não tenha dúvida, nós vivemos um momento de dificuldade econômica nesse país. Um país que sempre arrecadou muito dinheiro a partir dos impostos, é uma arrecadação, sem sombra de dúvida, exemplar. Mas gasta muito mal, né? Mas gasta mal. Mas gasta retorno, mal. né? E não existe um ordenamento logístico. Mas nada justifica criar um fato negativo, quase que uma divisão do país, promovido pelo Romeu Zema. Né? Também promovido há algum tempo atrás pelo famoso consórcio Nordeste. Sim. Não é dessa forma que se trabalha a gestão pública. Gestão pública, a gente precisa conhecer cada peculiaridade do país, das regiões desse país que é gigantesco. E, a partir dessas peculiaridades e dos problemas comuns, estabelecer prioridades nas gestões de projetos. Então, se o governador Romeu Zema está encontrando dificuldade, por exemplo, em ter os seus projetos econômicos aprovados pelo presidente da República, que vá cobrar, que utilize da sua força-tarefa legislativa, que são os seus deputados federais, seus senadores, que todos criem ali uma força-tarefa no sentido de dizer, olha, está aqui o meu projeto, preciso para cá, vamos fazer. Eu oriento os meus amigos, vereadores, gestores públicos municipais, que cobrem, primeiro, que elaborem seus projetos de forma coerente, técnica, objetiva e que funcione. E que depois que eles forem ali dar entrada nos ministérios, que se cobre a aplicação, né? Que se cobre o recurso para ser aplicado. Não é dividindo o país que a gente vai diminuir os problemas econômicos e sociais dessa nação. Não é dessa forma que se trabalha. Esse foi um artigo que eu publiquei no Eliomar de Lima, no Sistema Maior de Comunicação, do meu amigo Dânio Souza, lá do Sem Fronteiras Piauí, e que aí gerou uma repercussão interessante no sentido de se estancar essa fala do governador Romeu Zema, que não cabe, esse tipo de debate não cabe na sociedade que vivemos hoje. E que só gera mais preconceito, né? A gente já sabe o preconceito histórico que nós, nordestinos, sofremos e é complicado, né? Sim, enfurece, tem uma parte do artigo que eu digo, enfurece os lados, né? Porque faz com que se crie essa característica de disputa, de achar que um lado, que uma região, porque voltou no presidente atual, na sua grande maioria, votou e está sendo mais privilegiada por um lado ou por outro. Na verdade, a gente não observa isso. A gente não consegue observar isso, né? O que precisa entender e o que a população, a sociedade precisa cobrar é uma ação enérgica dos seus governadores, dos seus prefeitos, dos seus parlamentares, no sentido de se proporcionar bons projetos e, a partir do momento que esses projetos estejam em análise pelo governo federal, se cobrar ali uma avaliação mais rápida, em tempo hábil, para que o recurso chegue e, quando chegar, ser bem administrado. E governadores como o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já se manifestaram a favor, né? Eu até comentei semana passada aqui, não sei se foi com você na bancada, Fábio, não me recordo, foi aqui. Mas engraçado que
quando houve aquele caso de trabalho análogo à escravidão numa vinícola no Rio Grande do Sul, pouco se viu o governador do estado falar sobre isso. Nordestinos, inclusive, Na que grande estavam, maioria, em sua nordestinos. grande maioria, sendo tratados dessa forma, quase como escravos, para não se dizer como escravos. Então, é complicado, né? preciso Qual ter a coerência. mensagem que é passada? É preciso ter coerência, é preciso saber avaliar os fatos e estabelecer os debates, né? Não é só ali puxar a sardinha para o lado. O Brasil precisa de união, o Brasil precisa se organizar, a sociedade brasileira precisa aqui se congregar de forma a buscar as melhorias. E a cobrança vem do povo. O processo não é democrático, né? Não é a democracia estabelecida nesse país. A democracia é o poder vindo do povo. E é a Que partir emana do do povo que precisa ser organizado e os debates serem estabelecidos. É isso. E o governo federal bloqueou 332 milhões de reais em repasses para o Ministério da Educação, afetando diretamente a educação básica e o ensino superior. O corte foi feito no dia 28 de julho, 3 dias antes do presidente Lula sancionar a lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. Conforme o levantamento da Associação Contas Abertas, com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, a medida atingiu principalmente a educação básica, que teve 201 milhões de reais bloqueados pela pasta, sendo 130 milhões da alfabetização. Além disso, também foram afetadas a concessão de bolsas de estudo no ensino superior e a aquisição de veículos para o transporte escolar. O bloqueio significa que os recursos só serão liberados se o governo verificar que não há risco de descumprir o teto de gastos, a regra fiscal em vigor. Os bloqueios podem ser temporários ou definitivos, a depender das receitas e despesas. Isso vem chocar diretamente com uma das primeiras bandeiras de campanha do atual governo, né? Onde nas propagandas eleitorais e no estabelecimento de um plano de governo se dizia do fortalecimento da educação básica, da primeira educação, daquela desenvolvida nos municípios. A gente sabe que os municípios não têm dinheiro, não têm recurso próprio para coordenar ações pedagógicas. Precisa de recursos federais. Então, esse desfalque orçamentário aí vai prejudicar e muito o processo de desenvolvimento das crianças. E, nos últimos anos, crianças especiais, né? O número de crianças com autismo, por exemplo, nos municípios vem crescendo absurdamente. E para o desenvolvimento de educação, para esse nicho de estudantes, é preciso orçamento específico, desenvolvimento de projetos específicos. Como é que se faz sem dinheiro? Como é que eu posso promover educação de qualidade, educação que vai me proporcionar avanços nos meus números, se eu não tenho como investir nos programas, no planejamento pedagógico elaborado pelas secretarias e pelo próprio Ministério? É uma incoerência, né? É um momento de incoerência da gestão federal. Teto de gasto tão discutido e tão criticado, principalmente pelos governos, pelos conceitos de esquerda, mas que é necessário porque não pode existir gastos exorbitantes, furando tudo, acabando com tudo de uma vez só. Agora, falta planejamento. A gente vem pautando aqui, tanto no Olhar Municipal como aqui no Da Hora, às terças, o foco no planejamento, em conhecer os cenários que você está inserido, as potencialidades, as dificuldades de cada região, de cada cidade, de cada município, para que você possa, em cima desses números, estabelecer a boa gestão orçamentária. Dessa forma, cortando dinheiro na carne, desse jeito, não avança nenhum projeto. Não existe mágica, não pode ser feito com mágica, se faz com planejamento e com condição financeira. É isso, Fabião. Sem mágica, dessa forma não existe como avançar. A educação é um tema que a gente poderia passar o dia todo falando, porque ela é o pilar, é a base para tudo, né? Para tudo, tem relação E ainda à tem a segurança, questão né? das bolsas, né, dos Sim, professores de ensino do fundamental. transporte também, mas o nosso tempo estourou. Nós vamos ter que encerrar considerações finais. Bom, eu só quero aqui ligar o negócio aqui, porque eu estou cego hoje e mandar o
abraços. Tem uma galera que nos acompanha. Gabriel, o Gabriel vai fazer as considerações finais. Vai, enquanto eu enxergo aqui. É isso, agradecer sua companhia nesse feriado, terça-feira, muita gente aproveitando, muita gente em casa, nossa audiência muito grande. Agradecer a presença do Fábio também, muito obrigado. Agradecer a Rochelle que divide a bancada aqui conosco e dizer que amanhã, no mesmo horário de sempre, a gente está aqui te aguardando. E aí, achou esses alôs? Amanhã é o doutor Djalma. Achei. Achou? Abraço para o Cláudio Só Vitória, que é presidente da Associação dos Comerciantes da Feira da Madrugada. O cara que tem um trabalho formidável lá. A Luiz Ramalho, o rei da rede ali da Aldeota. O Batista, da Jovita Feitosa. A Cris Bittencourt e a Letícia Mourim. É isso. Eu também tenho 2 alôs para mandar, que é para a Cris do Icaraí e para o Moisés, da Cidade 2000. Quero agradecer a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui, no mesmo horário. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão. Até amanhã.